Bom, pessoal, Cláudio Hanaoka no HanaCast, com um convidado mais do que especial, professor Naka. Ele é até difícil falar sobre o que ele faz, é professor, palestrante, empresário, consultor, enfim, e uma referência nacional em sustentabilidade, ESG, responsabilidade social corporativa, enfim, é uma vasta experiência, professor da ESPM, uma das escolas referência em questão de gestão, estratégia, marketing. Então, vamos abrir aqui esse podcast mais do que especial com o professor Naka, dar a palavra para ele, né, professor? Deixar para você se apresentar aqui e falar um pouquinho. Muito obrigado, Cláudio. Um prazer aí, pessoal, todo mundo aqui com a gente. Esse podcast aí que vai bombar, né? Tá bombando, com certeza, Cláudio. E vamos contar um pouquinho dessas histórias e aventuras, né? Tava contando para você antes aqui da nossa conversa que já tive experiências no terceiro setor, montei ONG, montei a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Perfeito. Coloquei também muito trabalho aí dentro dos temas acadêmicos também, né? Lá na SPM, sou professor também convidado da Fundação Dom Cabral, no MBA Executivo da Dom Cabral, professor convidado na Faculdade Exame, agora com ESG, sou professor convidado também lá na PUC, Rio Grande do Sul, com vários vídeos gravados, aí aulas gravadas muito interessantes, e tenho uma experiência também no mundo corporativo, nas firmas, né, Cláudio? Que você conhece café de bem. firma aqui. E aí, nas firmas, eu tive experiência na Nestlé, na Philips, em algumas outras organizações aí que tiveram e começaram esses temas do ESG, da sustentabilidade, que hoje está bombando aí. E eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho com o pessoal aí do vídeo aqui nesse podcast tão bacana que você está preparando. Parabéns, Obrigado, né? Aliás, poxa. muito bacana as empresas cada vez mais levarem conhecimento, levarem conteúdos, que é isso que a gente precisa para desenvolver o nosso país, né, Cláudio? É verdade. A ideia é dar luz a referências em sustentabilidade ESG, enfim, mas que estimule outras empresas, líderes, estudantes a seguir essa jornada que é muito bonita. E uma coisa que me chama a atenção, professor, é a sua experiência, porque muitas vezes eu vejo que tem especialistas em ESG, vamos dizer assim, mas a pessoa nunca trabalhou na iniciativa privada. É uma diferença essa teoria e prática, né? É um plus mais do que especial e grande dentro do seu currículo, você já ter trabalhado em multinacionais, né? Nesse assunto, nesse tema. Cláudio, hoje, né, como a gente vai vendo o mercado, a gente está mais tempo no mercado, né? A gente vê que é um ciclo. E já teve o ciclo dos empreendedores de palco, né? Que eram aqueles que falavam do empreendedorismo, tudo, e não tinha empreendido, né? E agora a gente está vendo muita gente aí, profissionais de ESG, que nunca implementaram a ESG. A gente vê no Instagram, no LinkedIn, postando muito conteúdo, que é bacana, ainda bem que estão fazendo isso, mas com uma experiência mais teórica, de conteúdo, ou muito particular, porque o ESG é tão grande, né? E aí tá lá falando sobre uma temática, outra, e muitas vezes é bacana, que bom que tem esse conteúdo, mas falta exatamente a experiência técnica, profissional, do dia a dia, né? De estar lá mensurando carbono, de estar vendo lá o numerinho de diversidade, de gênero. Então, realmente, é muito difícil, né? Mas que bom, eu fico feliz, né, por ter criado a ABRAPS, né, Associação dos Profissionais de Sustentabilidade, há mais de 12, 13 anos atrás. A gente vê esse crescimento da necessidade de mais profissionais, e é um ciclo, né, Cláudio? Porque não investiram lá atrás em cursos, palestras, workshops de profissionais de sustentabilidade, e agora está faltando profissionais dessa área. Então, provavelmente isso deva diminuir de novo, e aí vai acabar os cursos, vão acabar os palestras, workshops, e aí depois vai crescer de novo e vai faltar de novo. E esse ciclo a gente já está na terceira onda de profissionais que precisa, que dá esse boom todo. O primeiro boom foi sobre
responsabilidade social corporativa no final dos anos 90, começo dos anos 2000, depois da crise lá de 2008, né, teve um boom também no tema, e aí chamaram de sustentabilidade corporativa, empresarial, e agora em 2020, 2019, 2018, com a pandemia, a gente teve esse boom agora que rebatizaram de ESG. Você gosta desse termo ESG? Você vê? Porque tem a questão de esse conceito de sustentabilidade e o ESG que foi cunhado assim pelo mercado financeiro, né? Então tem esse viés assim de ser uma forma, um método de avaliação de uma empresa, né? É uma visão de fora para dentro. E a sustentabilidade, como é que você vê essa diferença assim para explicar mais ou menos para o pessoal? Cláudio, muito legal. Essa pergunta muito importante, viu, Cláudio? A sustentabilidade, como você falou, né, é muito mais do que só o termo ESG. Né? O pessoal tem comparado a sustentabilidade. A sustentabilidade é um estilo de vida, é um modo de se viver que tem a ver com o desenvolvimento sustentável, que tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que é pensar num mundo onde as coisas vão acabando e que a gente precisa regenerar o planeta, precisa pensar toda vez que você produz, que você utiliza, que você maneja, que você compra alguma coisa, né, você vai estar tirando do planeta. E aí a gente precisa ver como que a gente faz isso de uma forma regenerativa e a gente pode falar disso depois. E aí, desde 2005, 2004, 2005, se cunhou esse termo ESG, Ambiental, Social e Governança, em inglês, com o pessoal do Pacto Global e o Banco Mundial. Né? E esses dois se juntaram e falaram, olha, essa tal da responsabilidade corporativa dos anos 90, o tripé da sustentabilidade do John Elkington dos anos 90, precisa também ir para o mundo financeiro. E aí criaram o termo ESG. E dentro desse termo ESG, levaram isso para o pessoal das finanças, mas não pegou muito lá, divulgaram. E aí em 2018, 19, 20, principalmente com a pandemia, que deu esse boom, principalmente porque o Larry Fink, lá do BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, falou, olha, esse negócio de ESG é o canal, todo mundo tem que fazer agora. Ele lançava carta, né? Todo ano ele lançava uma carta que era referência, né? Para direcionamento de investimento. Exatamente, né? Ele manda a carta para todos os presidentes, para todos os fundos, fala, pessoal, isso aqui agora é o importante, né? Então, como diz, ele faz as regras do jogo, ou sugere as regras do jogo, que ninguém faz, né? E aí todo mundo sai correndo e vai atrás. E essas cartas foram bem nessa época e todos os fundos, todo mundo começou a criar essa questão de indicadores ESG. Para mim, num pensamento mais pragmático, mais formal, né? Depois de ter passado tanto nas empresas, eu acho que é muito importante, né? Até para quem vivenciou isso dentro das empresas, quando você falava, vamos fazer responsabilidade social corporativa, legal, legal, cuida lá dos projetos sociais. Né? Então era uma coisa meio à parte, assim, vamos cuidar do meio ambiente? Vamos lá, fala lá com os ambientalistas, vamos cuidar do lixo, mas não fazia parte da estratégia. Era um complemento. Assim, isso, era um apêndice, né? Um apêndice. Tanto é que muitas empresas criam suas fundações, seus institutos, que é super bacana para cuidar dessa parte social. E aí o que aconteceu foi que implementaram isso e colocaram isso dentro da estratégia do negócio com indicadores, né? Que é exatamente esse processo que a gente está. E aí o pessoal mais pragmático, o pessoal financista, né? O pessoal que cuida lá, os CFOs, o pessoal da área de finanças falou, agora entendi esse negócio de ESG, ou pelo menos estão entendendo, né? Que está no processo. E aí o pessoal começou a desenvolver, a fazer, e é o que a gente tem hoje aí, exatamente nesse movimento. Porque o mercado financeiro, o peso, né? O peso que o mercado financeiro tem quando coloca a luz nesse tipo de discussão realmente dá um peso maior ainda, né, para a discussão. Só que, recentemente, professor, eu vi uma matéria no Valor Econômico que a própria BlackRock estava querendo, não sei se o termo é suprimir ESG. O ESG morreu, professor? Isso, até escrevi um artigo sobre ESG morreu também. Basicamente, o que acontece, Cláudio, é que
Lá nos Estados Unidos, né, polarizaram a questão do ESG, né? Os republicanos e os democratas, né? Os republicanos chegaram e falaram: olha, essa coisa de ESG é coisa de progressista, é coisa Politizado, era uma discussão com um foco político. Né? Perfeito. E deram enfoque político para empresarial, né? E, obviamente, tem uma vertente da economia, que é o pessoal que segue uma economia liberal, realmente neoliberal, que fala que não, toda essa parte social, ambiental, a empresa não precisa cuidar. Né? Quem precisa cuidar é o governo, já pago tantos impostos para isso, então o governo que tem que cuidar e meio que lava as mãos, né, só para seguir as leis. Tá. Então, tudo bem, tem uma vertente que vai nessa, só que lá nos Estados Unidos eles polarizaram demais e aí os republicanos, investidores republicanos, pararam de investir em empresas que tinham o termo ESG. Grandes e multinacionais começaram a tirar do seu site o termo ESG, mas a alma do ESG continua. Eles trocaram por responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Que eles já faziam, continuaram fazendo os projetos sociais, cuidando do meio ambiente, fazendo parceria com organizações, cuidando dos seus resíduos, fazendo compliance ambiental e social, e tudo bem, porque isso faz parte da gestão de riscos deles. E aí isso chegou lá na Europa, né, na Inglaterra principalmente, um movimento também desse, e aí o Larry Fink da BlackRock falou: olha, então não vamos mais dar luz nesse tema, como você bem colocou, e vamos falar de outros temas, que é de transição energética, que é de economia verde, economia circular, né? E desigualdade social, ou seja, a mesma coisa, né, de uma outra roupagem. E aí a gente fica brigando basicamente com termos e conceitos, né? Que, na verdade, o conceito atrás de tudo é a sustentabilidade, é o desenvolvimento sustentável, que vai ganhando roupagem conforme a banda vai tocando, né? Poxa, interessante mesmo. Agora, uma coisa que eu queria, assim, mudando assim de pato para ganso também, porque é muito importante, professor. Você é autor do livro que recebeu, né, um livro premiado 101 Dias com Ações mais sustentáveis para mudar o mundo, Prêmio Jabuti 2019. Como é que foi a ideia de montar esse livro? Como é que você teve esse insight? E uma coisa que também tem minha colinha aqui, eu pesquisei, em 2012, na sua tese de mestrado, você já falava de sustentabilidade quando nem existia o termo ESG ainda. Como é que foi essa trilha de você começar a estudar, se aprofundar nisso, que foi foi visionário, até chegar na estruturação desse livro premiado? Como é que foi isso? Legal, Cláudio. Eu acho que nem é mudança tanto de pato para ganso. Eu acho que é a trilha mesmo, né? Então, desde que eu trabalho com essa área, muitas vezes perguntaram: legal, essa tal de sustentabilidade, essa tal de responsabilidade social, mas como eu coloco no dia a dia? Como transformar a teoria a pessoa, em prática? Assim, transforma em prática, empresarialmente, se tem os indicadores. Legal que você tem os indicadores, isso. Você tem lá agora os indicadores ESG e tudo mais, mas... E como que você faz isso na sua casa, né? Com a sua família, na igreja, no culto, né? Como você faz isso no clube, como você faz isso na academia. Uma observação, você falou que é um modo de vida, né? Eu acredito nisso também, porque você não tem conexão, você trabalhar de um jeito e viver de outro. Eu acho que é uma questão que vai seguir uma forma, um estilo de vida, né? Exatamente. Essa é a ideia, Cláudio, que a gente pegue e que leve esse estilo de vida para o nosso dia a dia, né? Que a gente possa implementar isso, que é meio que a evolução do ser humano, né? A gente, conforme vai ampliando a nossa consciência, conforme vai ampliando a nossa percepção, principalmente quem pode, né? Porque a gente tem uma base da população que ainda não tem nem direito, nem tem ainda... Tem direito, né? Mas não consegue nem comer, nem morar, nem necessidades básicas atendidas. E quem tem esses direitos e quem tem esse privilégio de ter comida, de ter estudo, de ter casa,
tem que também entender que precisa, como ser humano, evoluir conforme o nosso planeta e o nosso ecossistema está evoluindo ou involuindo, no caso, né? Então, o nosso ecossistema, nosso planeta está sofrendo com os nossos impactos ambientais e sociais, nós como seres humanos, como empresas, como governos, e aí a gente precisa ter atitudes de governos, de empresas e pessoalmente para que a gente possa minimizar, diminuir, zerar e, quem sabe, fazer ações positivas de impacto social e ambiental. E aí a gente vai ser realmente um ser humano, né, mais evoluído, porque a gente não está nesse mundo só para depredar, degradar, retirar, Consumir desenfreadamente. consumir. A gente está realmente num processo de regeneração. E não é que isso vai perder dinheiro. Isso vai ganhar mais dinheiro, porque é isso que o planeta precisa agora, é isso que o mercado precisa agora, é isso que as pessoas precisam agora. Se a gente conseguir fazer esse shift, essa mudança necessária, todo mundo vai ganhar dentro desse processo. O Naka, eu tenho uma observação assim que ficava refletindo, né? Hoje em muitas empresas, a gente tem várias gerações dentro das empresas, que isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma coisa para se pensar. Você tem, vamos supor, empresas que têm baby boomers na liderança, depois vem geração X, Y, Z e todas aquelas letras. Mas muitas vezes esse líder da empresa, esse líder master, ele cresceu, ele estudou, ele vivenciou e desenvolveu uma carreira, a empresa, dentro de uma outra realidade. Por exemplo, o Prêmio Nobel de Economia de 76, ele afirmava que a função principal de uma empresa é dar lucro, retorno aos acionistas, ponto. Esse é o único objetivo. E hoje, você afirmar isso, até fere o ouvido, fala, pô, tem que dar lucro, ok, mas você também tem que dar resultados econômicos e ambientais. E aí eu fico analisando que as empresas elas estão numa espécie de divã, assim, porque tem essa gestão que tem esse tipo de líder, e também tem uma galera nova entrando no mercado de trabalho, que essa galera que tem mais consciência, que consome menos. Como você tem esse contato com os alunos, né, da SPM, como é que você enxerga o perfil dessa galera nova que está saindo das universidades e está adentrando no mercado de trabalho? É diferente mesmo essa visão, essa percepção? Olha, Cláudio, eu tenho o privilégio, né, de poder acompanhar já há 13 anos essas idades, né, mais de 20 e poucos anos, né, obviamente de uma classe privilegiada na capital, maior capital do país, né, não a capital do país, a maior capital do país. E também tenho o privilégio de, por meio das minhas aulas nos MBAs, nas palestras, nos workshops, ter o contato com as outras gerações também, né? Então, muitas vezes eu dou palestra para C-Level, workshop para C-Level, e o C-Level é exatamente isso, né? São baby boomers ou geração X. E aí, o que eu trago muito, que é exatamente essa mudança de geração, esses conflitos de gerações, que é o que a gente tem em casa, que é a história do ser humano, né? Do seu pai versus e o seu filho, né? Que sempre tem essas mudanças de pensamento, e tudo bem, faz parte do ser humano isso. O que não dá para fazer é negar esses movimentos que existem, né? E o que a gente está aprendendo muito a fazer é fazer um trabalho de cooperação entre as várias gerações, né? Um trabalho de diálogo entre as várias gerações, para também não ser tão radical, né? De falar, não, aqui quem manda sou eu porque eu sei tudo, né? Sempre foi assim, né, Gabriela, né? Sempre foi assim. Ou se não, você pega e fala, não, agora vamos revolucionar tudo, vamos mudar tudo, porque o mercado não vai suportar, o mercado não vai comprar, não tem mercado para isso, né? Então também não pode ser nem lá dentro dos pensamentos só que passaram a geração X e Boomer, e também nem essa nova geração, não dá para revolucionar tudo, mudar tudo de uma vez, né? Então a gente tem que tentar chegar no meio termo de ouro, né, como dizem os budistas, para poder
alavancar essa mudança de uma forma mais acelerada. E isso é muita conversa, é muita facilitação, é muita cooperação, é muito entendimento da questão da diversidade etária, né? E principalmente do background das pessoas. Né? Então, eu imagino, e dou toda a razão, muitas vezes, por uma geração X, por um baby boomer que passou por inflação, que passou por ditadura, que passou por construção desse país, por uma instabilidade financeira, temer uma mudança muito drástica. Né? Até porque ainda não confiam nesse movimento de país que está mais estabilizado, que está mais tranquilo. Né? Para quem nasceu na geração agora, na geração Z, por exemplo, não viu um overnight, uma mudança diária de preços no supermercado e não sabe o trauma que é isso, né, para uma geração X, uma Y que viveu pouquinho e um baby boomer que vivenciou e construiu o país em cima disso. Mesmo com todas essas adversidades, além de corrupção muito forte, além de outras questões que se passaram ao longo desse ano. Então, às vezes, desses anos. Então, você entende efetivamente, né, o porquê esse resguardo, essa roda presa, né, como diz no mercado, de alguém nessa liderança não ser tão progressista já é politizado, de ser tão, de ser tão pra frentex, né? De ser tão moderno, de ser tão visionário, inovador, em todos esses nomes de empreendedores, né, que a gente usa, porque muitas vezes tem todos esses traumas. E outra coisa, né, Cláudio? A pessoa já está com 60, 70, 80 anos, né? Ele já está pensando como ele vai viver mais 20 anos ele nesse não quer tomar planeta. risco. Não quer tomar risco, é normal. Conforme eu também fui ficando mais velho, eu também fui entendendo, mas não perdi ainda a minha gana, né, de passar isso para as pessoas. Mas se perguntar para mim algumas coisas, você já começa a falar, não, mas espera aí, veja bem, que é normal do ser humano, né? Depois que eu fui entender muito da psique humana, entender tudo isso, você fala, isso é da natureza humana. Mas, né? sabe, você falou de psique humana e tal, eu vi até algumas coisas relacionadas à sustentabilidade, ou forma de gestão mesmo. Essa parte de espiritualidade. Você é um cara espiritualizado? Olha, Cláudio, eu acho que o grande processo de mudança está aí. Né? E cada vez mais eu venho estudando sobre isso. É meu hobby de estudar as várias religiões. Né? Eu já li os vários livros sagrados das várias grandes religiões. Agora estou entendendo também essa questão do xamanismo, dos nossos ancestrais no Brasil. Também estou estudando um pouco dos nossos ancestrais orientais lá do Japão. E uma das coisas que, acho que até como dica, o pessoal que está aí assistindo, é assistir aquele Netflix das pessoas que vivem nas zonas azuis, que vivem mais de 100 anos. E aí você vê que a espiritualidade, né, tá integrado nisso. E aí tem uma palavra que é o Ikigai, né, que ficou na moda, que é o propósito de vida, o porquê vive. É que muitas vezes você sente que, colocando na questão até das gerações, né, que é os nossos pais, principalmente, os nossos dichans, avós que vieram lá do Japão, eles tiveram só um Ikigai, era trabalhar para poder sobreviver, eram sobreviventes. Não era opção. Não tinha opção, não eram privilegiados que nem nós, que podemos escolher o que a gente quer fazer. Né? Então, essa transição das gerações é uma coisa muito importante entender, né, que as primeiras gerações que chegaram no Brasil não tinham o propósito deles, né, o Ikigai deles era sobreviver e dar uma boa qualidade, comida e casa para os seus familiares. Aqueles que foram mais espertos deram estudos para os seus filhos, ou puderam dar estudos, também não era muita opção. E aí essa segunda geração aqui no Brasil, né, estamos falando de Brasil, conseguiu estudar, desenvolver, para que a terceira, quarta, quinta geração tenha o privilégio de efetivamente escolher o que quer fazer. Né? E aí eu acho que é esse o problema, Cláudio. Porque
os ikigais, os propósitos, as pessoas não estão tendo muito, né? Não estão tendo esse propósito, que antigamente tinha a ver com a religião, né? Que é o religare, né? De estar junto. E aí eu acho que tem muito a ver com isso, né? As várias igrejas, cultos e afins ditavam qual que era o seu propósito, qual que era o seu ikigai, por que você vivia. E aí, conforme o TikTok, Instagram, YouTube começaram a mostrar muitas coisas e muitas opções, as pessoas ficaram meio perdidas. É tipo, leva uma criança para uma loja de daqueles cheio de docinhos coloridos. Né? A criança fica doida querendo pegar todos os docinhos. É um pouco o que a gente está vivendo hoje. Né? Esse público privilegiado que pode escolher o que fazer, eles não têm o ikigai muito certo do propósito de vida. E aí que eu trago a questão de juntar o ikigai com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Os 17 ODS, que trazem exatamente... eu não quero viver para no final da minha vida, na minha lápide estar escrita, pagou um monte de boleto. Né? Eu não quero estar lá na minha lápide. E deixou ainda alguns... e deixou ainda para os filhos. E teve um carrão. Que legal, teve um carrão. Mas o ser humano... Mas então, eu só queria fazer um adendo assim. Para quem não sabe o que é Ikigai, como é que se pode explicar de uma forma simples assim? De uma forma simples, é fazer aquilo que você ama, do jeito que você acha que deve ser feito, ganhando dinheiro ou o mínimo renda possível para trabalhar, fazendo alguma coisa que efetivamente o mundo precisa. Né? Então, eu acho que esse é o ponto que, dentro desses conceitos todos, as pessoas ainda não entenderam. Por isso que, às vezes, o pessoal afirma, mas dinheiro não traz felicidade. Aí o pessoal fala, então me dá o seu e seja feliz. Mas a gente, tirando as brincadeiras à parte, quantos casos a gente não vê que a pessoa tem recursos financeiros, mas não tem um propósito, não é feliz, né? Eu conheço alguns casos que realmente acontece isso. E por outro lado, tem pessoas que às vezes não ganham nem tanto, mas tipo, estão realizadas pessoalmente, profissionalmente. Então tem toda uma correlação mesmo. Eu acho que essa parte espiritualizada das pessoas, né, Cláudio, é entender que no mundo a gente está aqui para poder desenvolver nós, né, como seres humanos, e buscar esse propósito dentro dos problemas e desafios do mundo. Né? Porque já diziam os vários filósofos também, né, que a gente tem um vazio interno. Né? Isso é normal, isso faz parte do ser humano, a gente tem essa dificuldade de entender para onde a gente vai, porque a gente veio, desde Platão, Sócrates, tem essas perguntas, e as pessoas tentam preencher esse vazio e essas perguntas com várias coisas ao longo da história do mundo. Né? Então foi a religião, foram as guerras, foram as ideologias. E quem está fazendo muito bem hoje é o marketing, o consumo, as empresas. E aí virou razão de vida você consumir. Né? E tudo bem, é como funciona a nossa máquina capitalista, e que se não fosse isso, a gente não tinha evoluído e tinha toda essa tecnologia, conforto ainda para não todos, né? Mas que começa já a descer também para as pessoas da base da pirâmide, que precisam também dessas regalias e benesses. Porém, o vazio ainda continua, mesmo no consumo. Né? E óbvio, dentro do neuromarketing, dentro do marketing de jornada do consumidor, dentro das várias ferramentas que existem no marketing, você faz um produto exatamente para suprir esse vazio, essa coisa que falta nas pessoas, para que elas possam ter momentos de prazer e felicidade até a hora que adquire, usa um pouquinho e aí passou para ir para o próximo, né? Então isso faz parte do ciclo. Agora, para que ter tudo isso, que é a pergunta que está faltando, né? E aí o Ikigai junto com o que o mundo está precisando, né? Que é exatamente o que a gente precisa fazer. Que, aliás, é um curso que eu estou preparando aqui para vocês. Em primeira mão aqui para o Cláudio, para o Hanaoka Podcast, Hanacast, né? Para poder divulgar aí bastante. Que legal.
Professor, assim, o NACA tem, todos os anos tem um fórum em Davos, na Suíça. Eu procuro acompanhar porque, às vezes, eles saem o futuro do emprego. Quando eu era mais novo, eu olhava isso para verificar tendências, o que a gente podia estar trabalhando, etc. E me chamou a atenção esse ano que dentro desse fórum eles discutem os principais riscos a curto, médio e longo prazo. E dos 5 principais riscos no longo prazo, para os próximos 10 anos, 4 desses 5 maiores, 4, eles estão ligados diretamente ou indiretamente à sustentabilidade. É isso. Questão de mudanças climáticas, questões ligadas ao esgotamento de recursos naturais, e são 4 pontos. Então, a questão da sustentabilidade, ela tem total impacto na vida da gente, do planeta, das empresas, e isso tanto a médio, curto e longo prazo. Como é que se analisa assim, esse tipo de discussão? E e outro estudo que eu vi é que em 2050 a Amazônia vai colapsar. Esse foi o termo, colapso. Como é que a gente está atrasado? Que patamar que você pode avaliar? Como é que está essa discussão? Porque não dá mais para jogar só para o governo cuidar disso. Acho que tem que ser uma questão de governo, empresa, países se juntarem, porque senão não vai dar certo, né? A gente está atrasado. O que você acha? Eu acho que os movimentos estão acontecendo, né? A gente tem as conferências das partes, as COPs, que vão acontecer. Vai ter no Brasil. O ano que vem no Brasil, lá em Belém, né? Pará. E aí eu sinto que tem sim um movimento, né? Dentro dessas COPs já estão falando para pegar os dinheiros dos governos e dar para alguns governos em desenvolvimento, na questão do carbono. Tem várias coisas que estão sendo debatidas, colocadas. O que falta efetivamente é uma implementação mais rápida, né? Estão implementando, mas não na velocidade que urge o planeta, do colapso da Amazônia, né? E lá em Davos é o melhor lugar do Fórum Econômico Mundial, é um dos melhores lugares para efetivamente trazer esses temas, e eu também fiquei impressionado dos 4 tópicos, e o 5º era de inteligência artificial, né? Falando de como a gente vai fazer essa gestão da inteligência artificial. E como que isso cada empresa pode trabalhar, eu acho que essa é a questão, e que bom que vocês já estão pensando nisso também empresarialmente aqui. E como que nós podemos influenciar, né? Que eu acho que não é só você falar, legal, tem que resolver esse problema, fecha na empresa, trabalha, né? Olha o poder que a empresa tem, olha o poder que cada empresa tem com os seus fornecedores, né, de poder treinar, mobilizar, trabalhar com eles, tanto a montante quanto a jusante, né, dos fornecedores e os distribuidores, né, tem como trabalhar com eles, porque você tem um poder de compra, poder de barganha com eles. Você tem também os seus funcionários, né, queira ou não, os funcionários sempre tem a família, que são mais 2, 3 pessoas, que podem estar mobilizados, mudando hábitos, mudando trabalho exatamente no livro dos 101 dias, mudando atividades. Você também tem uma força política, né, como aqui em Cotia, né, por estar dentro dos CIESPs da vida, dentro dos vários órgãos, de poder levar essa temática, discutir, montar grupos de trabalho, mobilizar o governo, os empresários locais, ajudar os empresários locais a trabalharem com esse tema também, né? Então, eu sinto que o poder empresarial é muito grande, né? O que a gente obviamente fica é muito acomodado, acomodado não, né? Tem que dar lucro, tem que gerar emprego, tem tudo isso. Mas eu acho que a empresa também pode ser uma mobilizadora, uma ativadora de impactos sociais e ambientais positivos, né? Independente de pensamentos ideológicos, né? Isso eu pago imposto, isso é do governo, não. Já faço a minha obrigação, já pago imposto, não vou ver isso. É isso, né? Então eu acho que a gente evoluiu como seres humanos, né? E eu acho que uma boa referência é a gente como ser humano, né? Dos nossos pais, eles iam, trabalhavam e voltavam para casa e ficava lá,
né? Agora não, né? Todo mundo tem uma vida social, vai no clube, vai para a igreja, vai para os cultos, né? Tem lá uma associação que faz parte, ajuda numa ONG voluntariamente, faz lá um projeto na comunidade, por meio do escotismo, por meio da igreja, do xamanismo, enfim, dos vários processos. E por que a empresa também não pode fazer isso? Né? Óbvio, tem que focar no lucro, tem que focar nas vendas, tem que ter um bom marketing, tem que ter a boa finança. Isso é o básico, né? Mas é isso que é o chamado do ESG, da sustentabilidade empresarial, né? Evoluir como empresa também. Legal. Não, queria fechar aqui, Marcos, muito obrigado pela sua presença, Marcos Nakagawa, por compartilhar a sua linha de raciocínio, seus pensamentos. Para mim foi uma rica experiência e quero finalizar para você deixar as últimas palavras aí para o nosso público. Se quiser deixar um recado, algum projeto novo como você comentou, mas fica à vontade para fechar aí nosso podcast. Bom, Cláudio, obrigado, parabéns pela atividade, parabéns pelo podcast. É assim mesmo que todas as empresas precisam fazer, levar conhecimento, levar discussões como essas, não só internamente quanto externamente. Eu sei que tem um investimento para isso e é um investimento, com certeza vai gerar bom impacto social, bom impacto ambiental, só de jogar essa discussão dentro da empresa e fora da empresa também. E para quem quiser seguir a gente lá no Instagram, @prof.naka, o Marcos com o de uva, Nakagawa, @Marcos Nakagawa. No LinkedIn também, Cláudio, eu posto a cada 15 dias vagas dentro da área de ESG, sustentabilidade, impacto socioambiental e fora de conteúdos que a gente coloca exclusivos lá no LinkedIn. Siga a gente no LinkedIn. Professor, Marcos divulga Nakagawa. o seu livro, Verdade. Também tem o livro, né? Os 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo. Lá no meu YouTube, Dias Mais Sustentáveis, você vai ter 30 vídeos gratuitos que a Klabin patrocinou, trazendo dicas do livro. Lá no Instagram também a gente faz vários vídeos falando sobre isso. E muito obrigado pela oportunidade, pela simpatia dessas perguntas, que foi um ótimo bate-papo aqui, isso Cláudio. aí. Obrigado, gente. Até o próximo podcast, HanaCast, e com o próximo convidado, mas agradecendo aqui, professor Naka. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, viu? Foi ótimo.